o pastor Oziel ensinando como a gente estuda a Trindade de Deus, né? Tem muita gente que não acredita na Trindade de Deus, mas o nosso Deus é um Deus trino, um só Deus em três essências. Então vamos ver aí o pastor Oziel explicando direitinho aí para nós aprendermos juntos, né? Como o nosso Deus ele é poderoso, o nosso Deus é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um só Deus em três essências. É o canal PB Francisco Oficial. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, comenta. Há pessoas que dizem assim, a palavra trindade não está na Bíblia. Há outros que dizem assim, eu nem gosto de usar a palavra trindade. Tem um teólogo assembleiano, já falecido, ele dizia que não gostava, não vou citar o nome dele. Ele dizia que não gostava de usar a palavra trindade. Gente, o problema não é a expressão trindade. O problema é a expressão pessoas. O grande problema é que a maioria dos crentes, quando estudam a Trindade, vem logo na mente a ideia do termo pessoa. E lá no início eu falei aqui sobre ousia, não foi? E falei sobre hipotasia, aqui dentro do texto eu falei sobre essas duas colocações. Então nunca estude a palavra Trindade com esse termozinho aqui, pessoa, no sentido... Se você pegar a palavra trindade e relacionar com esse termo pessoa, você vai cair no triteísmo. Três deuses, três pessoas. Três deuses, três pessoas. Então, muito cuidado com isso aqui. Muito cuidado com isso aqui. Muito cuidado. Não pegue essa palavra aqui. É por isso que nós temos lá substância, não é isso? E essência. Demos aqui lá no início essa aula. Estude outra coisa. A Bíblia é a palavra de Deus, o Espírito Santo nos ilumina. Mas existem textos que eu leio que eu posso fazer a minha própria conjectura sem uma base histórica, sem uma base bíblica. É por isso que a teologia, ela não pode estar separada. A leitura da Bíblia, ela é importante para a salvação, para a santidade. Mas quando eu vou tratar de assuntos teológicos, eu tenho que relacionar a Bíblia, teologia histórica, teologia exegética. Eu tenho que analisar questões culturais, concílios históricos, para saber o que eles estavam dizendo daquele texto. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos ver dois textos bíblicos. João 10, 30, rapidinho. Vamos lá. João 10, 30. Depois João 8, 17. Vamos lá. João 10, 30. Eu e o Pai somos um. Olha, eu e o Pai somos um. Aqui não está se tratando, meus queridos irmãos, de unidade no sentido de pessoa. Não. Aqui, se vocês observarem o próprio texto, ele deixa bem claro aqui que a essência do próprio Deus, a essência do Pai, a essência do Filho e a essência do Espírito Santo. Só esse versículo aí, ele destrói o triteísmo. Ok? Ele já destrói o triteísmo. Então veja bem, quando nós lemos Deuteronômio 6,4, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o quê? É o único Deus. É por isso que os judeus tentam acusar os cristãos de dizer que nós seguimos quantos deuses? Três. Por causa desse termo o quê? Pessoas. Não é isso? Então não olhe para a Trindade, não estude Trindade pegando isso aqui. Pegando isso aqui, os termos pessoas, senão você vai cair no triteísmo. Três deuses. Três deuses. Vamos ver aí João 8,17. João 8,17. E na vossa lei também está escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Pronto, quando você vai para... Porque quando eu fui professor de teologia, e aqui eu não uso linguagens técnicas, termos polissêmicos. Porque isso não funciona, eu fazia isso, mas não traz lugar nenhum. Por exemplo, eu poderia falar que Deuteronômio 6,4 está se fazendo menção a uma unidade ontológica. Mas por que eu não digo a unidade do ser? Porque tem muito irmão daqui que ele procura o dicionário. Então, a unidade ontológica. Quando eu leio João 10,30, eu estou falando de um ser, um único Deus com a mesma essência. A mesma essência, a mesma essência. Então veja bem, aqui nós temos a unidade ontológica, não é isso? Agora, quando nós vamos, e isso aqui já evita o triteísmo. Agora João 8,17, como é que diz? João 8,17. E na vossa lei também está escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Sim. Que o testemunho de dois homens é verdadeiro. De dois homens é o quê? Verdadeiro. Vai, prossegue. Eu
testifico de mim mesmo, e de mim testifica o Pai que me enviou. Aí então o que acontece? Se você pegar isso aqui, aí você vê, olha, são três mesmo. São três com a mesma essência. Porque eu estou pegando essa ideia de... Aí tem gente interpretando errado, totalmente errado. Eles estão pegando Deuteronômio, me parece 18, verso 15, não, 19, 15, que estava falando de se julgar um caso com três testemunhas. Não é isso? Vê aí, me confirma. Vamos lá. 19:15. Isso. Uma só testemunha contra ninguém se levantará, por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que pecasse, pela boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o negócio. Isso. Pela boca de 2 ou 3 Testemunhas. Então, se você pegar, por isso que eu estou dizendo, não faça só lógica. Gente, estudar a Trindade não é lógica humana. Não, é fé. E às vezes você nunca vai chegar a uma compreensão clara disso. É por isso que Roger Olson diz assim: cuidado quando você estudar a Trindade, porque se pesquisar demais pode ficar doido. E também se falar demais pode pecar dizendo coisa que não é. É por isso que quanto à relação da Trindade, eu só falo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que trabalham pela nossa salvação. E eu tenho na mente e no coração a ideia de que não são três deuses. João 10:30 está falando da essência, ou seja, a essência do Pai é a essência de quem? Do Filho, e é a essência de quem? Então não pegue isso aqui como pessoas. E quando ele fala o testemunho de duas pessoas, então isso aqui eu já vi teólogo dizendo assim: o testemunho do Pai, o Pai é um, o testemunho de Deus, o Filho é um, e o Espírito Santo também testemunha. Lá em Atos 5, não mentiste aos homens, mas ao Espírito Santo. Então prestem bem atenção, eu não posso separar em essência essas pessoas, de maneira nenhuma. Elas são distintas. Nessa relação, quando você atenta para o próprio texto, essa palavra ou essa expressão pessoas que aparece aí é um sujeito real de relação. Então, essa expressão pessoa é um sujeito real de relação, mas não está falando de três. Qual é a vantagem de ler o texto de João que acabamos de ler? João 18, né? 8:17. É que aqui o Senhor Jesus Cristo estava combatendo o modalismo. Porque o modalismo, ele dizia que era um Deus que se manifestava de três formas. Então, nesse texto aqui, ele combate o modalismo. Mas se vocês puderem analisar, nós pregamos aqui, demos aula aqui na passada, em João 14, Jesus diz: quem vê a mim, meu Deus do céu, quem vê a mim, vê o Pai. E por que nós não podemos estudar isso aqui separado? Porque todos os atributos do Pai é atributo de quem? E todos os atributos do Espírito Santo? Então pronto. Então quem vê a mim, vê o Pai. Vê João 10:33, rapidinho, vamos lá. João 10:33. Os judeus responderam: nunca te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então veja bem, se Jesus tivesse dito: olha, eu não sou o Pai, eu sou uma manifestação do Pai, eles teriam criticado Cristo? Não. Mas por que eles criticaram Cristo? Porque ele era o mesmo Deus. Tu te fazes Deus e tu não é Deus. Nós só temos um Deus. Por judeu, um monoteísta histórico, é complicado entender isso mesmo. Até o judeu messiânico, ele não entende da maneira que nós, não crê da maneira que nós cremos. Eles nos chamam de politeístas, porque a gente não explica direito também, do jeito que o senhor está explicando agora. E uma coisa interessante que o professor César falou, eu não ia puxar aqui para não gastar tempo, mas quando ele fala sobre essa questão dos deuses, por exemplo, a questão do monoteísmo, um só Deus, não é isso? Nós temos a questão do politeísmo, vários deuses. Inclusive, eles nos acusam, e acusam Israel também, de fazer essa construção desses deuses. Assim eles falam. E o enoteísmo também. Tem lugar que adoram um só Deus, mas uma cidade ela tem um só Deus, um povoado tem um só Deus, não é isso? Mas não é o Deus verdadeiro. As Escrituras, elas nos revelam o Deus verdadeiro, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, foi isso que nós... Então, isso aqui é muito sério. E a palavra trindade, trinitas, não tem nada a ver.
Tem nada a ver. Quando Tertuliano falou isso, ele não criou. Basta você analisar, desçamos, confundamos. É assim, ó, quando você lê, nós falamos aqui de Lucas 3, Jesus sendo batizado e o Espírito desceu e o Pai. Então pronto, você tem pessoas da mesma essência, mas distintas, mas que não são três pessoas. Eu já falei aqui que quando nós chegarmos no céu, nós não vamos ver 3 deuses. Não, entendeu?